Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Fábio Zagato. Estamos aqui para meditar, para buscarmos a revelação do Senhor, buscarmos algo da Escritura, a fonte de água viva que Jesus deixou para nós, comprado com seu próprio sangue. Por isso estamos aqui, porque Ele nos amou primeiro. Já tocou o sino, já tentei entrar pelo sinal de Wi-Fi. Estamos em São Paulo. Ouviram o avião? É o avião do aeroporto de Congonhas. E nós estamos aqui para meditar hoje numa passagem das mais pregadas, das mais ministradas no meio cristão. Todos gostamos de salmos e nós vamos ministrar algo em cima do salmo de número 1. Então, deixe a Bíblia aberta aí no salmo de número 1. São 6 versículos ricos, maravilhosos, 3 de bênção, 3 de condenação. Nós vamos ouvir um cântico. Vamos aqui ouvir um cântico muito bonito, um cântico de Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho, que em 2015, mais precisamente dia 17 de novembro, Deus o recolheu com seus 90 anos. Luiz de Carvalho. Vamos ouvir esse belo cântico que tem por título Quem tem Jesus tem tudo. Ouça aí. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus, no céu já tem morada. Do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem nada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada, no céu já tem morada.
Ai, ai. É saudosismo? Talvez seja, viu, irmãos? É um pouquinho. Eu não sou tão velho assim, hein? Luiz de Carvalho se foi com 90 anos, mas eu ainda tive o prazer de ouvir louvores e entoar louvores de Luiz de Carvalho, né? Um homem que é uma história da música cristã, né? Quebrou muitos paradigmas. Acho que tem histórias dele sendo conduzido à porta porque ia louvar com seu violão, e o seu violão era um instrumento profano. É, irmãos, a falta de Bíblia faz muitas coisas feias. Depois esse homem entoou tantos cânticos e foi tão usado por Deus. E nós queremos aqui deixar este cântico para você. Cântico Quem Tem Jesus Tem Tudo, do ano de... Nossa, nem peguei o ano desse LP. Eu acho que era LP, não era CD não, viu? Queridos. Ó, 1 João, capítulo 5, verso 12, fala: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós anunciamos, nós falamos, nós evangelizamos, nós pregamos esse amor, testificamos este amor, e há muitos que ainda preferem a impiedade. Enquanto nós procuramos viver a piedade, outros são chamados de ímpios. São aqueles que não creem. E nós, olha, um crente em Jesus Cristo. Coisa linda, viu, querido? É uma bênção você ser chamado cristão, uma pessoa que crê, um crente. Os Bíblia, no passado, também eram pejorativamente chamado olhos Bíblias. Esse amor te alcançou e essa palavra maravilhosa fez efeito no seu coração e no meu. Seja muito bem-vinda, Andréia Fernandes, e outros que vão se somar aqui a nós, na nossa live que já vai para quase 2 meses, e estamos sempre meditando em bons temas que nos trazem a aplicação, nos trazem vida, nos trazem renovo. Você que está nesses dias de quarentena e está tendo tempo para buscar, está tendo muito tempo para orar, até quem está no home office tem seu cantinho mais tranquilo para fazer a sua oração, que lá no local de trabalho, às vezes é bem difícil, né? Nós pararmos um pouquinho, aquela correria de trabalho, ambiente profissional, não permite muitas vezes você parar para dar uma meditada na Escritura, mas eu creio que você está tendo esse tempo preparado por Deus, um tempo novo, né? Quando nós pedimos a Deus, Senhor, manda um avivamento, manda um tempo novo. Olha, certamente na nossa oração nós não falamos nada sobre pandemia, mas nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Permissão. Eu quero aqui deixar um grande abraço a 2 colegas nossos hoje, 2 colegas metroviários que positivaram para o corona. Estamos orando por vocês. E você sabe, e eu pedi oração. Olha, querido, não é porque é a minha oração ou desse povo que se junta a mim, não. É porque tem um Deus bom. Nós falamos de um Deus que é bom e que salva. Ele cura para que a fé venha e você acredite e seja salvo. Não adianta nada nós vivermos a nossa vida toda, vivermos como nós quisermos e
não alcançarmos esse amor e essa revelação tão maravilhosa. Então, Luiz de Carvalho já pregou, né? Quem tem Jesus tem tudo, mas nós vamos ver aqui no Salmo de número 1 que nós temos algo muito precioso para nós meditarmos. Vamos lá, meus irmãos? Vamos à Bíblia? Seja bem-vinda, Cristiane Bueno. Metroviária de Cristo, esposa do Zagato, deve estar pela casa com as crianças. Enquanto a gente fica aqui, ela vai ouvindo um pouquinho também. Vamos lá, queridos? Tem outros que vão se somando aqui. Nós vamos dando graças por este momento tão precioso. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo de número 1. Como você vê, é bem claro uma divisão nesses 6 versículos. Nós vemos os 3 primeiros versículos falando claramente do caminho do justo. E nos 3 versículos finais, nós vemos o caminho daquele que não acredita e os seus frutos que ele certamente colherá. Querido, a Bíblia e Jesus faz uma distinção muito clara sobre esses 2 comportamentos que te colocam entre os justos ou entre os ímpios. Os que acreditam e são justificados porque acreditam. Esta é a doutrina da justificação. Você não é bonzinho, você não tem mérito algum para ser salvo, mas porque você acredita, ele te justifica pelo sacrifício dele. Talvez você fale assim, mas Jesus sentou com pecadores, sentou para fazer a diferença, sentou para dar remédio àqueles que estavam doentes. Ele não sentou lá para dar gargalhadas e chacotear e fazer piadas, ou mesmo, não estou falando de que todos nós temos que ter bom humor, né, queridos? Nós temos que viver uma vida. Você deveria ser o cara mais feliz da terra. Por quê? Porque você vai morar no céu. Agora, tem piada que não cabe, né, meu irmão? Às vezes eu vejo alguns que se dizem crentes, mas comportam-se como ímpios. Não dá, querido. Jesus não sentou no meio dos pecadores para pecar junto com eles, não. Então, vamos até falar um pouquinho o que Jesus fazia, vai? Depois a gente volta para o Salmo de número 1. Olha, Jesus falou em Lucas, capítulo 11, verso 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Só tem 2 decisões. Ou você tem Jesus, tem tudo, ou você não tem. E nada tem. Porque nada nesse mundo vai satisfazer o vazio que só Cristo preenche. Eu costumo dizer que no coração do homem, afinal de contas, Deus fez o homem e a mulher. Deus fez um trono.
E o ser humano quer colocar coisas ali sentadas nesse trono que não cabem. Só um satisfaz este lugar. Então, se ele fez este lugar para ser templo do Espírito Santo, não coloque outras coisas ali, porque nada vai substituir o amor que você deve somente a Ele. Eis o primeiro mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Seja muito bem-vindo, Osmar Flávio. Querido Osmar Flávio, nossa, que irmão, viu? Olha, essa família tem uma história com os Metroviários de Cristo, querido. Se nós temos lá uma biblioteca que foi lá para Moçambique com seus livros, caixas de livros para Moçambique, livros cristãos, hoje nós temos de novo uma pequena biblioteca que leva o nome da dona Mercedes, mãe do Osmar Flávio. Seja muito bem-vindo, sua família é muito preciosa para nós. Queridos, continuando aqui, nós vemos realmente isso, Jesus falando, olha, só tem dois caminhos, ou você anda comigo, ou você anda semigo. Você espalha. E quando Jesus vai falar de uma parábola, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, está escrito lá em Mateus, capítulo 13, lê só 3 versículos aqui, 24 ao 26 do capítulo 13 de Mateus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Jesus vai separar esse joio e esse trigo. Nós lemos um dos versos aqui, que fala do juízo, o verso de número 5. É exatamente isso que Jesus vai fazer. Quando ele julgar, ele vai separar o trigo do joio. O joio será queimado no fogo. Outra passagem também Jesus fala, você às vezes ouve muito, essa eu não separei, mas você vê que Jesus fala quem é filho de Deus. Aquele jargão, sabe aquele jargão popular que fala assim, mas todos são filhos de Deus. Por que só você, crente, só você que tem a Bíblia é filho de Deus? Eu também acredito em Deus. Nós ouvimos muito isso. Isso provém de um entendimento popular, não de um entendimento segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que se você tem a Cristo, você é um filho de Deus, você obedece ao seu Pai. E a Bíblia fala muitas coisas sobre o oposto, que são os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência que se encontram, por exemplo, em Colossenses 3, verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios também, no capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe deste mundo, o nosso inimigo. Aqueles que vão falar para você. Voltando aqui, a internet quis piscar, mas voltamos aqui. Você vai ouvir outros jargões populares, alguém falando para você assim, o diabo não existe. O mal somos nós que fazemos. Jesus falou mais do inimigo do que dele mesmo. Falou mais do reino de Deus do que dele mesmo. E falou do inimigo das nossas almas. Olha, queridos, há sim
pessoas que escolhem o caminho da impiedade. Vamos tentar aqui, verso por verso, são só 6, então dá para nós meditarmos aqui. Porque o que eu quis mostrar para você é que o Salmo de número 1, ele é claramente explicado nas palavras de Cristo, na doutrina dos apóstolos, naquilo que a igreja está pautada, onde não há um meio termo, onde, se uma pessoa enganar, ela está enganando a si mesma, tentando parecer algo que ela não é. Vamos tentar entender verso por verso. Rita, seja muito bem-vinda, vó Rita. Querida Rita, que sempre anota os versículos aqui pra gente. É sempre bom. Bíblia é o que importa, irmãos. É o que importa. Eu dou uma explanadinha, coisa bem suave. Vamos lá. Verso de número 1 fala que é bem-aventurado. Já começa falando algo que você vai lembrar já do que? Bem-aventurado? As bem-aventuranças. Olha, Jesus pregando no Monte das Oliveiras e falando dos bem-aventurados. De forma, um sinônimo para isso, em versões diz que feliz o homem. Porém, só feliz não exprime tudo aquilo que bem-aventurado coloca para nós. Seria muito bom se fosse muito mais do que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Como dissemos aqui, Jesus, quando sentou com os pecadores, ele sentou para dar remédio a quem estava doente. E quem estava olhando, estava tentando reprovar, eram fariseus. O teu mestre senta com pecadores. Mas essa turminha de fariseu era um pepino, né? Por isso que Jesus bate firme nesses religiosos que usam a própria palavra, fica fazendo o papel do diabo. O papel do diabo no deserto foi esse, usar a própria palavra para tentar fazer com que Jesus não cumprisse aquilo que ele foi cumprir, se preparar para o sacrifício que ele estaria prestes a fazer por nós. Foram 40 dias de jejum, onde Jesus não comeu nada. Está aí mais um detalhe para você. A Bíblia fala que Jesus não comeu nada. Porém, no deserto, por 40 dias, supõe-se que água ele tenha tomado. Supõe-se, não está escrito, mas Jesus não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Queridos e amados, vamos lá, seguindo aqui, não se detém. Ele não para no caminho de pecadores e ele não anda segundo o que os ímpios dizem. Nós dissemos aqui numa live que o melhor conselho para você certamente vem da Escritura. Vem de quem? Lê a Escritura. Há muitas pessoas gabaritadas em diversos assuntos nesse mundo, né? Se nós pegarmos aí inventores de grandes coisas, mesmo eles não sendo cristãos, eram pessoas muito gabaritadas e sábias naquele segmento. Agora, para te dar um conselho sobre casamento, para te dar um conselho sobre criação de filhos, para te dar um conselho sobre salvação, sobre bênção, sobre caminho dos retos, eu duvido que uma pessoa fora de um entendimento bíblico te dará o conselho mais perfeito. Então ande no conselho dos retos e não segundo o conselho dos ímpios. Você que está hoje tendo o seu talvez o primeiro contato numa explanação bíblica, talvez tenha vindo aqui ver quem é o Fábio Zagato. Tá bom, é um irmãozinho. Mas ele é pastor? Não, não é pastor. Olha, irmãos, eu sou professor de escola bíblica.
eu sou o presidente dos Metroviários de Cristo, estou presidente, mas isso não importa. O que importa é que você ouça a palavra e ela faça um efeito como fez na minha vida. Há pessoas que se convertem só por ouvir o menor verso da Bíblia. Qual que é o menor verso da Bíblia? Nicolas, Sara, vou chamar meus filhos aqui. Jesus chorou. Certo homem se converteu porque ele ficou curioso em saber por que Jesus chorou. Menor verso da Bíblia. Jesus chorou. Queridos, a palavra de Deus é aquela que te convence. O Espírito Santo vai e fala assim: olha, você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Você precisa conhecer aquele que está registrado do Gênesis ao Apocalipse. O autor e consumador da fé. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estava no começo. Queridos, conhecer a Escritura é aquilo que vai fazer a diferença na sua vida espiritual. Vamos seguir por aqui. O verso de número 2 fala assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe que nós estarmos meditando nas coisas de Deus não é fazer... Tem um vídeo de um goleiro de futebol. Esse goleiro foi levar esse verso ao pé da letra e ele colocou a Bíblia do lado da trave, e todas as vezes que o seu time atacava, ele ia lá e meditava e começava a ler. Isso chamou a atenção de vários repórteres, é claro, né? O goleiro que colocou uma Bíblia do lado da trave, e quando o seu time estava atacando do outro lado, ele ia meditar de dia e de noite, a todo momento, gravando aquele verso. Até que o time adversário fez um contra-ataque, ele tomou um gol, e daí os adversários da Bíblia se manifestaram. Ah, querido, busca lá. Tá lá no Globo Esporte. O goleiro nunca mais foi o mesmo. Certamente a carreira dele não foi muito longe. Não é essa a aplicação que você deve ter. A aplicação é você viver meditando. O que Jesus faria nessa situação? Será que Jesus faria uma live? Será que Jesus exortaria? Será que Jesus faria tal coisa ou não? Tá aí um bom livro para você ler. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Um dos livros cristãos mais divulgados aí, eu não me lembro agora, não me lembro o autor, mas o título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Bom, queridos, meditar o tempo todo e viver aquilo, viver o melhor, viver de bem com a vida, de bem de verdade, comprometido com a vida. Tudo que cheire morte, tudo que apareça lá no seu portão, cheirando tentação, você já deixa do lado de fora. Esse é o conselho do salmista. E ele gosta, ele ama, ele tem prazer na lei do Senhor. Prazer, querido, é muito mais do que gostar. É uma coisa que não acaba, porque é muito bom meditar nas coisas de Deus. Verso 3. Olha a bênção para você. Olha a bênção aqui, Ele, o homem que não anda, o homem reto, o homem justo, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos e amados, a bênção de Deus, ela está sobre a sua vida, mas há coisas que vêm para o ímpio e para o justo.
Todos, se Jesus não voltar antes, todos passarão pela experiência da morte. O que não é nada fácil de narrar. Queridos, a experiência deste mundo, ela vem segundo esse verso, que fala que no devido tempo, você que é fiel, você que guarda o amor de Deus no seu coração, esse amor não é variável conforme as circunstâncias. Não. É um amor que é indiferente às circunstâncias do mundo. Você e eu podemos pegar uma doença pandêmica aí, e podemos pegar uma outra doença, e Deus nos recolher. Certamente o ímpio olhará e falará: olha, Deus não livrou ele. Não foi isso que Jesus passou lá na cruz? Os religiosos olhavam e falavam assim: ué, tu não és o Cristo? Livra-te a ti mesmo. Desça daí. Muitos vão chegar num velório de um justo irmão e vão falar: olha, é a mesma coisa. Só que quando nós olhamos esse mesmo salmo no verso 5, falando que no juízo, que a Bíblia fala desde o Gênesis, do dia do Senhor, o dia do juízo, onde todos nós prestaremos as nossas contas. E aí, meu caro, tudo vai ficar muito claro. Aquele que serve e aquele que não serve, aquele que é trigo, aquele que é joio, aquele que é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e aquele que desprezou o favor imerecido. Você não merece nem eu, mas é tão simples. Olhando o plano de salvação do nosso Deus, que sempre trouxe o homem para a realidade daquilo que ele é, pó, e ao pó voltará. Só que o espírito do homem terá dois destinos: ou ele retorna a Deus, ou ele vai para um local de tormento, e eles serão julgados. Esse dia do juízo, o salmista coloca aqui no verso de número 5. E a segunda parte do salmo, já para nós não esticarmos muito a live, que já está batendo 30 minutos, ela fala da parte dos ímpios, né? Aqueles que não creem. Olha, é um direito da pessoa escolher, mas é um direito também ouvir que Deus te ama, que há um povo que sacrifica de tudo, porque sabe que ganhar almas é a atitude mais sábia que ele pode ter. Se nesse tempo de pandemia, uma pessoa vai lá, leva cestas e ajuda e fala: ó, Deus te ama, você vai se levantar, leva uma palavra de amor, e as pessoas vão querer te conhecer mais e saber onde você vai, que Deus você serve. É uma grande oportunidade para nós. No dia de hoje, pessoas não crentes pediram oração. E não é vergonha alguma. Deus vai honrar a tua fé. Você sabe de quem eu estou falando. Deus vai honrar a tua fé. Há pessoas em grandes posições e ficam com vergonha e acham que a sua posição... Queridos, olha o centurião romano. Olha a postura do rei Ciro, ajudando os judeus. Olha
tantos judeus que tiveram que reconhecer o Messias em Jesus Cristo e foram excluídos do meio judaico. Eu sofri algo também. Você que vem de berço católico, você sabe sim a religiosidade que há. O quê? Virou crente? Eu abracei esse amor aqui, ó. Desse amor eu não largo mais. Isso não é religião. Há um preço a pagar. Há uma cruz a levar. E você, justo, que lê esse salmo, sabe que você tem um prêmio a receber e talvez não venha nessa vida. Talvez você vai ver só no dia do juízo. Mas Deus, como é bom e maravilhoso, Ele vai separar tudo isso. E nós vemos aqui, ó, é autoexplicativa a Bíblia, né? Verso 4. Os ímpios não são assim. Falando dos 3 primeiros versos, a Bíblia já fala. Os ímpios não são. Não são. Você não escolheu o caminho da vida. Você tem todo o direito de escolher o seu caminho. É o livre-arbítrio que você e eu temos. Mas há uma consequência. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, perversos não prevalecerão no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Essa palavra aparece no versículo áureo da Bíblia. João 3,16, você deve ter visto ele em vários lugares. E fala assim: porque Deus amou o mundo, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu termino a live de hoje dessa forma tão... Melhor eu não poderia encontrar o verso áureo da Bíblia. João 3. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Alessandra Gouveia, minha esposa, Dona Rita. Olha, o Cavalini esteve aqui conosco. Deus abençoe, Cavalini. Olha, o Joel Dani Costa. Sejam muito bem-vindos, queridos. Larissa Lopes. Que gostoso. Deus abençoe. Quanta gente boa aqui, queridos. Olha, que o Salmo de número 1 seja enraizado no teu coração. Você que se esforça para ser fiel, se esforça para agradar o Senhor. Perfeitos nós não somos, mas nós estamos buscando sermos justos, justificados por aquele que nos amou. Deus te abençoe. Até a próxima live, se assim Deus permitir. Deus abençoe, um grande abraço.